Paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Que bom mais uma vez a casa do Senhor, para mais uma escola. Glória a Jesus. E o assunto deste trimestre, como temos repetido sempre, é muito bom. Então, na sequência desse tema, do trimestre, que é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, né? Então, na sequência, hoje a lição do número 10, perigo da crise emocional no exercício do poder. Antes de entrar propriamente no assunto, talvez alguns pensem, mas que tem a ver comigo, porque de início assim o foco da lição é para líderes, obreiros, mas não é só esse o foco, é para todos, porque de uma certa forma todos nós exercemos algum trabalho de liderança, seja na família, na empresa, na escola, na igreja, em algum departamento, enfim, sempre há de uma certa forma algum exercício de liderança, o exercício de poder, de governo em alguma coisa, né? Então, tratar dessa questão do perigo da crise emocional, tem as raízes lá no pecado, como todo mal, né? Então, é mais um problema para a gente analisar a luz da palavra e buscando nosso crescimento e nosso conserto diário, porque a vida do crente é um conserto diário, né? Tem que estar no dia a dia se corrigindo pela palavra, se examinando pela palavra e se aperfeiçoando. A nossa santificação, a nossa salvação, a Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar, né? A cada dia isso aí, tá bom? Então essa é a lição de número 10. Essas slides que a gente faz aqui, eu procuro trazer um resumo de cada capítulo para a gente comentando. Então daqui tem a revista, pode em casa ler tudo, né? Para a gente ficar lendo tudo vai ficar meio cansativo. Texto áureo, o texto principal aí do tema, né? Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, certo? Esta verdade aplicada prática, é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. É uma coisa que cada crente tem que também buscar um exercício diário, né? De ser guiado pelo Espírito Santo. Aí uma pergunta que muita gente faz: como é que eu entendo, como é que eu ouço? Tem umas coisinhas básicas para a gente ouvir Deus. Primeiro é você desligar de outras coisas, tirar um momento sozinho com Deus e meditar, certo? E nesse momento que está em oração, meditando a palavra com Deus, procure anotar aquelas coisas que o Senhor te traz à mente, ali Deus está falando com a gente, certo? É lá no íntimo, é uma voz interior, né? Então ali é onde ouvir. Então ser guiado pelo Espírito. Importante é anotar para a gente não esquecer. Então muitas vezes a gente perde muita coisa por não anotar e na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. O texto base, o texto de referência para a lição de hoje, Filipenses 2, versos 5 a 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Este primeiro versículo já é profundo, né? Já dá muito o que a gente pensar e analisar nos nossos sentimentos. É o mesmo que há em Jesus Cristo, que houve em Jesus Cristo? Quer dizer, é uma pergunta para refletir, né? Verso 6. Falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Quer dizer, não escapa ninguém, certo? Mais cedo ou mais tarde, todos terão que se curvar diante deste nome soberano que é Jesus Cristo. O objetivo desta lição, deste estudo de hoje, é comentar sobre a tentação por busca de poder. Isso é complicado, tá certo? Na vida do ser humano, tá? Estudar acerca do perigo da crise emocional e falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. É os 3 focos propostos na lição. Como introdução desta lição, abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo, certo? Aqui uma pequena sugestão para aqueles que gostam de leitura e obreiros, enfim, que é importante ler alguns livros, que acrescentei como sugestão aqui. 5 Pilares da Liderança, do nosso bispo Abner Ferreira, da editora Betel, que é a editora do Ministério de Madureira. Eu descobri que tem alguns que não sabem que Madureira tem uma editora, tá certo? Editora Betel, da Madureira, lá no Rio. 5 Pilares da Liderança, do bispo Abner. Pastorear, liderar e administrar. Pastor Josué de Campos, que também é o secretário-geral, né, da nossa convenção, primeiro secretário da convenção, há muitos anos, né? Também da editora Betel, também é Madureira, né? Estilo de liderança de Jesus. Acho que esse foi o primeiro livro que eu li sobre liderança. Michael Youssef, editora Betânia. Dinheiro, Sexo e Poder, Richard Foster, editora Mundo Cristão. Desafio da Liderança Cristã, John Stott, editora Ultimato. Eu tenho que vender meu peixe, eu venho aprovar o meu livro, né? Glória a Jesus. Primeiro item da nossa lição aí, a tentação por busca de poder. Basta a gente dar uma olhadinha em volta da gente para a gente ver como é que é a vida, né? Todo mundo briga e busca uma posição de poder, de destaque, principalmente no mundo aí fora. No nosso mundo político, então, o negócio é podre, né? Não é fácil, tá bom? E o pior é quando essas coisas acontecem também dentro da igreja, né? Eis aqui uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e o desejo de conquistar, buscado a qualquer preço. Pessoas que, na ânsia pelo poder, menosprezam a própria saúde emocional, né? Então existe no ser humano essa soberba, essa ânsia de domínio, de poder, de governo, e algumas pessoas, vamos dizer, não crentes, não temente a Deus, eles fazem isso a qualquer preço. Se tiver que acabar com a vida do outro, ele acaba. Nós vemos muito isso no meio político. A gente vê isso dentro de empresa. E, infelizmente, há alguns casos dentro de igreja também, e a briga pelo domínio, pelo governo, pelo poder, muitas vezes traz grandes prejuízos. Isso demonstra um desequilíbrio emocional e uma coisa doentia, que veio da onde? Desde a origem lá do jardim. Vamos ver alguma coisa aí para frente. Origem do poder, que tanta gente anseia poder. Para nossa correção, precisamos entender que a origem do poder está em Deus. Deus é onipotente, criador de todas as coisas. Essa palavra onipotente quer dizer assim, tem todo o poder sobre todas as coisas. Resumindo, é isso, certo? Onipotente. Ele é Deus e só Deus tem esse atributo, essa capacidade. Ninguém mais, tá certo? Então precisamos entender que o poder tem origem em Deus. E se alguém aqui tem poder para alguma coisa, recebeu de Deus. De outra fonte não tem, né? Poder. Uma definição.
capacidade de influenciar ou induzir o comportamento e as decisões de outros, capacidade de mobilizar as pessoas em torno de um alvo. Resumido, alguns conceitos de poder para a gente entender o que é isso, tá? Ficou mais miudinho, mas consegue ler aí? Existem aqui algumas coisas que são sinônimos que a gente às vezes confunde um pouco, né? Então eu espero poder esclarecer um pouco mais e não enrolar um pouco mais o negócio, tá? Mas algumas palavras aqui que de certa forma são sinônimos, mas também estão interligadas. Poder, autoridade e liderança, coisas que andam junto. Outra definição: poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Então tem alguém que tem força e tem poder que obriga outro a fazer, isso é poder, né? Agora, a autoridade tem uma certa diferençazinha. É o que? É a habilidade de levar a pessoa a fazer de boa vontade o que você quer, por causa da sua influência pessoal, da autoridade delegada que está sobre você. As pessoas respeitam e de boa vontade fazem, porque reconhecem a autoridade delegada de Deus que está no livro, falando no nosso contexto de igreja. Mas isso pode ser dentro da empresa, de outro lugar, você reconhece a autoridade de quem tem e de boa vontade faz o negócio, né? Entendeu? E liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos, como sendo para um bem comum. Então, líder sempre tem seguidores, porque líder, quem tem essa capacidade de liderança, influencia o outro, certo? Então tem essa capacidade. Então isso tudo é uma origem de Deus e uma origem, portanto, boa e perfeita. Mas uma vez que o homem foi corrompido pelo pecado, e aí vem os abusos e distorções disso, e vem o lado doentio da coisa, né? Somente Deus é onipotente. Salmo 62, verso 11, Davi disse: uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Amém? Que bom que vocês estão aí, não foram embora aí. 1 Coríntios 4 e 7. Porque quem te faz diferente? E eu gosto dessa pergunta: que tens tu que não tenha recebido? Aí, irmãos, é uma boa chibatada, vamos dizer assim, né? Liderança, as pessoas soberbas que às vezes Deus usa e o negócio começa, como a gente diz, começa a ir para a cabeça, né? Começa, como é que diz o pessoal de hoje, começa a se achar, né? Então Paulo dá essa palavra aí dizendo assim: o que tens tu que não tenha recebido? Olha, se há alguma virtude em nós, vem de Deus, vem do Espírito, foi dado por Ele. Então não há motivo de orgulho, de soberba, de exaltação, que é o que a nossa lição está combatendo aqui, esse problema emocional de a pessoa se orgulhar ou se exaltar. Então Paulo diz aí: o que te faz diferente do outro? Nossa salvação custou o mesmo preço, o sangue de Jesus, certo? Capacidade em nós mesmos não há nenhuma. Então o que tens tu que Deus não tenha recebido? E se você, ou seja, se eu recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Boas reflexões, né? Por favor, tenha em mente que somente Deus tem todo o poder. Somente Deus tem o poder de criar, de preservar as coisas criadas, de governar, de salvar, de julgar, de livrar, de destruir. Só Ele tem esse poder de fazer o que bem entende, porque Ele é Senhor e é soberano. Não está em nós esse tipo de coisa, tá bom? 1 Crônicas, né? 29, também palavras de Davi: tu és Senhor, tua é Senhor a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo nos céus e na terra. Tu és Senhor, teu é Senhor o reino, e te exaltaste por cabeça sobre todos. E riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.
Uma observação: nem o ser humano pode ter o que somente Deus tem, todo o poder. Então, nessas palavras de Davi, tanto no Salmo quanto aqui, a gente vê, e lembrando que Davi foi um adorador por excelência, vamos assim dizer, né? Um homem que, quando Deus o escolheu, disse: achei um homem segundo o meu coração, aquele que vai executar todo o meu propósito. Então, esse homem tinha, sem dúvida alguma, experiência com Deus e conhecimento, e para dizer desta maneira, né? Que a Deus pertence todo o poder, está nele, tá certo? Então isso nos leva a ter uma vida de obediência e de submissão e de reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus e o quanto dependemos dele, tá bom? Isso é importante. Daniel também falou coisas profundas nesse mesmo sentido. Veja bem, capítulo 2, verso 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e ele estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. No contexto que Daniel disse esta palavra, foi muito interessante, muito daquela interpretação do sonho do rei. Aquele sonho que o rei sonhou e esqueceu, e então eu quero que alguém conte o sonho, interprete, enfim. E quando Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel louvou a Deus com estas palavras. E interessante, quero destacar esta parte, ele diz: Deus estabelece reis, quer dizer, ele tira e ele põe, ele remove e ele põe reis, ou seja, líderes, governos em qualquer lugar. Aí faz-nos lembrar de Romanos 13, onde tem aquela palavra toda sobre autoridade, certo? Toda autoridade provém de Deus, é delegada por Deus, deve respeitar a autoridade, enfim, toda aquela instrução sobre isso aí, para a gente entender porque essas coisas provêm de Deus. Como cristão, entendendo isso, leva a gente a ter uma vida de obediência, temor e submissão a Deus, não deixando de maneira alguma a vaidade, a soberba, o orgulho e outras coisas tomar conta do coração. Lembrando que o foco da lição é o perigo da crise emocional no exercício do poder, certo? Do governo, da liderança. Seguindo adiante ali, poder absoluto dado a Jesus. Precisamos entender isso, certo? Quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder, não é um pouco, uma parte, em alguma área. É todo de uma maneira absoluta. Céu e terra, como foi no versículo antes, né? No céu, na terra, embaixo da terra, toda parte, certo? Então, se Deus é o Todo-Poderoso, ele deu ao Filho, que conquistou, através da morte, da ressurreição, esse poder, e o Senhor então deu a ele, o Deus Pai deu a Deus Filho, Jesus, todo esse poder, né? Então, o cristianismo existe pelo poder de Deus. Veja bem, tem um sistema, vamos dizer assim, uma religião, muita gente não gosta hoje dessa palavra, né? Mas queira ou não, é isso, certo? Uma religião mais perseguida no mundo do que o cristianismo não existe. Uma religião com o maior número de mártires em toda a história, mais do que o cristianismo, não existe. Nos dias atuais, ainda é a mais perseguida de todos os sentidos, ainda é o cristianismo. Continua tendo mártires em muitos lugares. Né? E como é que ainda subsiste? Só uma explicação: poder de Deus. Que Paulo disse aos Romanos, no 16, né? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Aleluia. Então você imagina imperadores como faziam lá no tempo do Império Romano, pegar os cristãos, jogar nas arenas para ver os leões devorar, para aqueles imperadores se divertir. Imagina que graça achavam nisso, jogar mulheres, crianças, homens numa arena para ver leões ferozes devorar, e para eles aquele divertimento. Tá?
E mesmo assim, ninguém conseguiu acabar com o Evangelho até hoje. Entrou a heresia, idolatria, parece que apagou a igreja da terra, veio a reforma, Deus restaura e começa a cair a igreja para 2000 anos. Poder de Deus. Aleluia. Hein? Poder de Deus, não é poder do homem, não é poder do livro, não é nada disso. Se nós estamos aqui esta noite é pelo poder de Deus, não é outra coisa. Aleluia. Poder que criou, que revelou, que preserva, que salva, poder que ressuscitou Jesus, poder que entronizou Jesus, dando a ele um nome que é sobre todo nome, como já lemos em Filipenses, e poder que arrebatará a igreja em breve. Quem é que está esperando? Aleluia. Aleluia. Ele vem buscar a igreja. Esse poder não falha, nunca falhou na história. Aleluia. Tá certo? Nunca. Então não vai falhar também nesta grande promessa. Tentativa de ser como Deus, uma sugestão de Satanás. Daí esse princípio satânico é perigoso, tá bom? Veja bem, foi o que o inimigo disse lá para Eva e para Adão, certo? A luta pelo poder e domínio sobre as pessoas, vaidade e glória humana. Até interessante ressaltar, porque lá no Gênesis, quando o Senhor criou, o Senhor deu ao homem o poder de administrar e de governar no jardim sobre os animais, sobre os peixes, sobre a natureza, cultivar, plantar e dominar sobre os animais. Mas nunca foi dado o poder do homem dominar sobre outro ser humano. Sabia disso? Para exercer domínio sobre o outro. Portanto, existe hoje o chamado abuso do poder, certo? São coisas que o inimigo semeou na mente e no coração do primeiro casal, lá em Gênesis 3:5. Ele disse assim: se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Você já viu que tem muita gente hoje querendo ser Deus? Tem os doidos que estão dizendo que são Jesus. Temos quantos? Já apareceu muita gente na história se dizendo ser reencarnação de Jesus. Você já viu alguns por aí? Na televisão, alguma coisa? Quem já viu? Dá uma olhadinha para você, vai aparecer muitos. Pesquisa, eu tinha fazendo pesquisar na internet. Tem muita gente dizendo que é Jesus. Mas o pior é que entrou dentro do próprio povo evangélico pregadores dizendo que nós somos uns deuses em miniatura, os semideuses. No nosso meio. Evangélico, pentecostal, tem pregadores dizendo essas coisas. E longe disso. Ouço dizendo que vai virar anjo. Anjo é anjo, homem é homem. Ser humano é ser humano. Vai ser sempre ser isso, tá bom, gente? Mas as heresias que entram. Essa má semente gerou no coração do casal, e consequentemente na descendência que se seguiu, até hoje, a ambição desenfreada de ser mais, ter mais e conhecer mais. Então foi o que o inimigo disse para ela: se vocês comerem, vai se abrir a mente, o entendimento de vocês, vai se abrir os olhos, a visão. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal semelhante a Deus. Vocês vão ser semelhante a Deus. Então, quando o inimigo plantou isso na mente, desceu para o coração de Eva e de Adão, e eles pecaram, esse mal corrompeu. E daí toda a descendência, porque Adão e Eva não tiveram filhos no estado de santidade. Eles começaram a gerar filhos após a queda. Então, todos os filhos já foram gerados herdando uma natureza corrompida e marcada pelo pecado, certo? É por isso que até hoje está essa ambição no coração do homem de ter assim, de uma maneira desenfreada. Tem gente que adoece, trabalha dia e noite, acaba com a saúde toda, morre lutando para ter aquela sede, aquela coisa insaciável de ter mais, ter mais, ter mais. E as pessoas vivem infelizes. Enquanto que o segredo, Jesus diz assim: seja contente e agradecido, seja feliz com o que você tem. O que está dizendo isso? Não é que está dizendo se acomode, não é isso. Mas seja feliz. Então tem gente que perde toda a vida, vive infeliz, porque nunca está contente. Sempre acha que o outro está melhor, que o outro tem mais, e
deseja o que o outro tem, não sabe as dores do outro. E o engano da rede social é isso, né? Todo mundo só posta coisa bonitinha, né? Ontem eu botei uma foto assim na rede, tomando um ventinho, descansando um pouquinho, né? E a moça tá, que vidão, que maravilha, como se a vida fosse só aquilo ali. Dizer, o resto dos trabalhos, das corridas, coisas. Então muita gente olha para a rede social, quando eles olham para o pátio do vizinho, sempre acha a grama do vizinho mais bonita, não é verdade? Essas coisas de hoje. Então a pessoa está sempre infeliz, em vez de olhar porque tem que ser agradecido. De onde veio isso? Dessa semente que o inimigo plantou lá no coração do casal. Então tem hoje uma coisa desenfreada, quer ser mais do que é, não está contente. Quer ter mais do que tem, quer saber mais do que os outros, e aí vem a competição, tentar derrubar o outro, conquistar o lugar do outro. Por isso que a gente vê no dia a dia, dentro de empresa, vida política, então, é escancarado isso, né? Sem nenhum mistério, né? E às vezes, infelizmente também, no meio dos crentes, no meio evangélico, lideranças de igreja, existe também, infelizmente, essa competição pelo título, pelo poder, pelo governo, e existe, infelizmente, o lado difícil da situação. Ninguém se escandaliza, está bom? Está tratando dos nossos problemas aqui, né? Então vamos nos corrigir, amém? E tem dois aí da nossa lição. O perigo da crise emocional. Crise emocional, quando a pessoa está doente, já foi tratada das aflições, né? Doente da emoção, dos sentimentos, então nada serve, tudo está ruim, então às vezes, não importa que preço, ele tenta conquistar o que acha que tem direito, o que ambiciona. Então isso demonstra que uma crise emocional, alguns têm também chamada crise de identidade, algumas coisas assim, e que leva a pessoa a fazer bobagem, certo? A ambição vaidosa e soberba, então ela é de origem satânica, como já explicamos antes ali. Esse versículo de Isaías 14 aí, também tem Ezequiel 28, que está aí na revista. Embora ele fale para o imperador babilônico e para o rei de Tiro, é chamada as profecias de dupla referência. Ao mesmo tempo que ela fala do personagem terreno e de uma situação da época, mas daqui a pouco ele começa a falar de um outro personagem, que é Satanás, né? Lucifer. Então eu separei apenas esse versículo aqui, de Isaías 14, 13, ele disse: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, né? Das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi essa soberba de Lucifer que fez com que ele fosse jogado de cima, expulso, e se tornou o nosso inimigo aí de Satanás, inimigo de Deus, certo? Então veja que brotou isso muito antes da criação que hoje conhecemos, não se tem como explicar a data, como isso, coisas da eternidade, né? Coisas espirituais, e que essa soberba que se achou no coração desse antigo anjo, né? Que virou o diabo, tá certo? E que no jardim, então, semeou isso na mente e no coração de Eva, né? Ela. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, é muito importante estarmos atentos a esses sinais. Assim, do entorno das lideranças. Enquanto a igreja estiver na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. É lamentável isso, mas vocês vão ver que tem coisa que não é nova, que não é de agora, é antigo, tá certo? Veja bem, Judas aí no verso 4, lembrando que esse Judas aí da epístola é o Judas irmão de Jesus. Os cariotas não deixam nada de bom, tá?
Judas disse: porque se introduziram alguns na igreja. Então, quando a gente fala, como falei antes, de certas heresias que entram através de alguns pregadores por aí, até influentes, no meio evangélico, é uma coisa de agora. De que Judas, naquela época, lá no início da igreja apostólica, ele já disse assim: porque se há introduzido alguns no nosso meio. E o contexto que eu estava falando ali é exatamente de pessoas soberbas, dominadoras, pessoas que não tementes a Deus, que estão se aproveitando da igreja, enfim. Então, essas coisas que tem hoje não é novidade. A igreja sempre foi vítima e perseguida com esse tipo de espírito, que Satanás sempre trabalha contra a igreja, e que é necessário a gente estar atento e identificar esse tipo de espírito. Porque a gente sempre fala, nós não temos o poder de julgar a vida, o pecado, a alma de outra pessoa, a Bíblia não nos dá esse direito. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar o espírito da profecia, o espírito que está agindo no profeta, certo? Então não é tudo que eu ouço que eu tenho que aceitar, tá certo? Não importa se o pregador é famoso, é de renome internacional. Ele pregou, vai conferir se é verdade, vai ver se é bíblico primeiro, para aceitar. Quando é coisas conhecidas, amém, mas quando vem por coisas complicadas, difíceis, não engole da primeira, vai examinar. Pode ser que seja um desses que Judas falou aqui, se introduziram no nosso meio aí com coisas fora da verdade. Na terceira epístola de João, no verso 9, lembrando é Judas, verso 4, porque Judas é só um capítulo, terceira João, verso 9, porque é só um capítulo também, são as cartas menorzinhas da Bíblia, tá certo? Ali. Então, João disse assim: mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Então, já naquele tempo, hoje a pastor Isaac é luta de muitos pastores com gente rebelde, gente que trabalha contra, gente que não aceita outros irmãos, gente que divide igreja. Todo pastor passa por essas lutas, dessas dificuldades, e não é coisa nova. A gente acha coisa que agora, não, esse Espírito já estava lá. E João, lá do mesmo dos apóstolos aí, o que ele disse? Embora antes ele na carta tenha falado de Gaio e outros lá, pessoas fiéis, companheiros dele, mas aí, infelizmente ele fala desse camarada, Diótrefes, que procurava ter o domínio, a primazia dentro da igreja, da congregação cristã, se adonou, vamos dizer, da congregação, não aceitava os outros irmãos dos apóstolos, não deixava, aí veio aquele abuso de poder que queria dominar a congregação, quer dizer, não deixava nem os irmãos irem ter comunhão, receber e ter com os outros, ele isolou. Isso é o primeiro, um dos princípios de uma seita, sabe? Quando o líder tem um domínio sobre a mente e tudo das pessoas e tira deles toda a liberdade. É aquilo que a gente também fala no meio governo político, ditador, tá certo? Então se acha senhor do povo e tira todo o direito e a liberdade. Então é isso que João disse, do Diótrefes, procura ter a primazia, do primado, e não recebe os outros irmãos, isolou a congregação, proibindo a comunhão com os outros. Absurdo, mas não o lado doentio, emocional de muitos líderes que quer exercer um poder sem limites sobre os demais. Marcos 10:42, mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós, como é que é? Não será assim. Entre vós? Não será assim. Não será assim. Mas como será então? Antes qualquer entre vós que quiser ser grande, seja vosso servo. A visão do mundo é assim: o líder está lá em cima, faz aquela pirâmide de hierarquia e todos que estão embaixo têm que servir quem está no topo. Visão dos reinos antigos, dos impérios antigos e até de governos de hoje, de uma maneira mais moderna, mas os camaradas estão lá exercendo o poder e tem que viver as mordomias à custa do trabalho e do suor do povo, mas mesmo assim. Aí todo mundo quer isso, quer estar assim na vitrine, quer estar lá em cima. Aí Jesus vem e vira a coisa de cabeça para baixo, põe a ponta da pirâmide para baixo.
Diz: você que quer ser grande, quer ser líder, esteja aqui embaixo para servir a todos os outros. Aí deu um nó na cabeça deles, né? Olha bem, quando Jesus fez aquele processo de lavar o pé dos discípulos, é isso que ele estava ensinando. Porque lavar pé era o trabalho do servo mais humilde da casa, certo? Quando naquelas regiões secas, calorosas, difíceis, né? Deserto, tudo, quando a pessoa chegava na casa de alguém, era um ato de recepção, de gentileza. O dono da casa chamava o servo humilde da casa, vinha com a bacia e o pano e lavava o pé da visita para refrigerar, refrescar, enfim, foi conforto. Aí Jesus vai lá e pega uma bacia e uma toalha, um pano, e vem lavar os pés dos discípulos. Eles estranharam. Aí Jesus: vocês me chamam de mestre? Né? Então aprenda a lição. Em outras palavras, eu sou, mas eu vim para servir. Então Jesus inverteu a situação: o maior do reino seja o servo entre vós. É diferente do mundo pecador lá fora, que o líder fica lá em cima exigindo reverência, serviço e tudo mais, né? Então é invertido. É uma maneira que Jesus tratou o orgulho, a vaidade e a soberba que está desde o jardim plantado no coração do homem. Entenderam isso? Sim ou não? Essa foi a grande missão de Jesus. Um triste caso, o caso de Saul, registrado em 1 Samuel. Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso em tudo, né? Ele era de boa aparência, um moço saudável, alto, diz que ele se saía acima do ombro de todos, né? Do ombro para cima, entre todos os moços da época dele. Então, alto, bem aceito na sociedade, tinha um pai rico, portanto, uma boa condição financeira, foi escolhido por Deus, foi ungido rei, né? Tinha tudo para ser um grande homem, né? Sem dúvida alguma. Foi aclamado pelo povo, clamado pelo povo para ser rei. Deus atendeu isso, né? Começou bem e acabou mal, por causa de decisões desastrosas, certo? Algumas características emocionais que fizeram então de Saul esse fracasso, fizeram ele tropeçar, como está aí na revista, tropeçar nas próprias pernas. Quem já não estava correndo e se enroscou nas próprias pernas e o tombo foi feio, hein? Será que só comigo aconteceu isso? Quem já aconteceu? Não é fácil, né? Então, uma maneira figurada do que aconteceu com Saul. Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos. Então, quando a gente reconhece que a gente tem algumas dificuldades na área, a gente começa a se corrigir. Por isso que é importante essa revelação dessa lição, nos trazer esse entendimento que há em nós uma semente má de soberba, de orgulho, que tenta todo momento crescer. A pessoa tem necessidade de aplauso, de elogio, de ser visto, de ser reconhecido. Tem uma expressão usada que é narcisismo. O que é narcisismo? Uma pessoa que se admira a si mesmo, se acha acima de todos, quer ser admirada, aplaudida, elogiada, parece uma carência disso, né? Aquela pessoa que é apaixonada por ela mesma, acha que ela é o máximo em todo sentido, né? Isso é o narcisista, né? Então ele tinha dificuldade, ele tinha problemas emocionais. Ele era uma pessoa precipitada, impaciente, tinha dificuldade de obedecer plenamente a Deus, era parcial na sua obediência, nas suas coisas, né? Tinha superficial. Tinha dificuldade de confiar em Deus. Preferia confiar em si mesmo. E aí foi rejeitado por Deus, o Senhor, e perdeu até o reino e acabou em suicídio, né? Na vida de Saul. Um homem que tinha tudo para ser, mas essas características de um estado emocional doentio e sofredor acabou levando ele a esse caso. Gente, isso aqui tem muito a ver com criação, né? Vocês já ouviram falar da síndrome do príncipe? Quem já viu aí, já leu alguma coisa? Ninguém? Afeta principalmente crianças e adolescentes. Nós vimos que a origem de Saul era de uma família rica, certamente teve aquela vida fácil que a gente costuma dizer, filhinho de papai. E aí ele cresceu com umas dificuldades, que é a chamada síndrome do príncipe, que existe hoje em criança e adolescente. Quem é? Você já viu aquela criança que domina o pai e a mãe?
Ninguém viu, né? Que domina o pai e a mãe. Quer dizer, ele virou príncipezinho, o pai e a mãe tem que carregar ele, fazer todas as vontadezinhas dele. Faz escândalo na loja, no mercado, em toda parte, grita, rola, e o pai e a mãe vão fazendo tudo que o filhinho quer, vai dando tudo que ele pede. Ele virou um dominador, um príncipe. Tá? Tem que fazer. O que faltou? Aprender que a vida tem limites. Então a pessoa se cria com essa síndrome do príncipe, o narcisismo, ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Então tem aquela necessidade, aí não importa o preço, quantos tem que pisar. Ele tem que ter todas as atenções, tem que ser atendido todos os seus caprichos, vai. É onde muitos pais estão entrando hoje na educação do filho, certo? Tem que ensinar desde criança que a vida tem limites, que a vida vai trazer muitos não, certo? Então esses erros, a gente dizia, não é um erro educacional hoje, é Satanás influenciando hoje. Que se criou o quê? Que você não pode traumatizar a criança, então você não pode estar dizendo não pode dizer para ela que ela errou, que ela rodou na prova lá na escola, que ela tem que fazer de novo, não, tem que aprovar tudo, não pode traumatizar, certo? E aí, uma das primeiras receitas para criar um marginal é você fazer tudo que o seu filho quer desde pequeno, dar tudo que ele pede, está criando um marginal. Isso que está aí hoje. Então são essas coisas. Então mais ou menos por aí que a gente pode identificar o que aconteceu com Saul. Teve todas as oportunidades e privilégios para ser o homem da história. E acabou em tragédia. E aí nós olhamos para Davi, que tinha tudo para dar errado. Era o menor, desprezado da família, sofredor, trabalhador lá no campo cuidando de ovelha. E cuidar de ovelha na época não era um trabalho honroso. E aí, veio a ser o rei mais famoso e importante de Israel. Mas aquela época difícil moldou ele para ser um homem segundo o coração de Deus. Então, louve a Deus pelos momentos difíceis, tá bom? Eles estão te moldando para você ser segundo o coração de Deus. Não inveja aquele que tem tudo fácil na vida, porque esse joga tudo fora. Você já viu que empresas familiares, essa empresa de família, dificilmente passa da segunda geração, né, pastor? Sabe isso, né? Dificilmente passa da segunda geração. Porque aqueles que suaram, trabalharam, construíram, prosperaram, os herdeiros receberam de mão beijada, não sabe o preço que custou. Aí esnoba, administra mal, joga tudo fora e a empresa vai à falência. Isso é estudo, pode pesquisar, você vai ver, é estudo. Raramente passa uma empresa familiar assim, fundada por famílias, raramente passa da segunda geração. São essas coisas, tá bom? Emocionais que as pessoas não são devidamente preparadas. A crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o fazer em detrimento dos relacionais. Mais apegada com o ter, poder e posse, né? Em detrimento do ser. Viverá crises emocionais e que causará um afastamento das revelações de Deus e dos seus propósitos. Essa inversão de valores não é nova também, já está isso no coração de muita gente. Aquela liderança que é mais apegada ao fazer. Um dos erros da igreja moderna, nossos dias, é a hiperatividade. Você tem tanta atividade na igreja, tanto trabalho, tanta ocupação, tanta coisa, que não sobra tempo para relacionamentos sadios, de amizade, de convivência, de família, relacionamentos fraternos, de amigos, convivência, certo? Um pastor disse assim para a igreja: "Não, vou tirar minhas férias, vou sair 15 dias de férias." Aí vem um irmãozinho santo lá da igreja: "Pastor, que isso, pastor? O senhor sabe que o diabo não tira férias?"
Aí o pastor, é verdade, o diabo não tira férias, mas eu tiro, não sou o diabo. Ele não tira férias, eu tiro. Como se o líder tirar férias, a casa vai cair, o diabo vai tomar conta. Não é assim. Tá certo? Então existem coisas sem entendimento das pessoas, né? Nós precisamos de relacionamentos fraternos, de amizade, de bom relacionamento. Isso, há uma interação, há um compartilhamento. Então, quando a vida é só trabalhar, quer dizer, tem tanto a fazer na igreja que não temos nem tempo para a família. Erro que muita gente chora hoje. Pastores, líderes, choram a família perdida. Porque se ocuparam tanto no trabalhar, fazer, porque a igreja, porque a obra, porque isso, porque aquilo, e esqueceram da família. Perderam esposa, perderam filhos para o mundo, uma série de coisas. Temos que fazer a obra de Deus, temos, mas Deus também nos deixou com uma natureza que precisa dormir para recuperar a saúde, recuperar a força. Deus deixou a nossa natureza assim, Ele sabe que você precisa dormir. Ele sabe que você precisa criar um pouco, renovar, tá certo? Mas também precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos fazer a obra, é lógico. Mas tem que administrar o tempo para todas as coisas. Então, uma liderança mais apegada ao fazer do que ao relacionar-se, né? Vai acabar em problema. Mais apegada ao ter, porque tem que ter, tem que conquistar, tem que produzir. Olha, e eu convivi muito com, como disse a gente, nasce ligada na igreja, já falei outras vezes aqui, com líderes e pastores e coisas assim. Eu já fui pregar em igrejas, em eventos, e na hora das prestações de conta, como diz assim, essa auxiliar administrativa de ministério, eu fui muitos anos, tesoureiro de igreja, fiz tudo, né? Ah, por que na tua congregação então menos que na outra? Cadê o dinheiro de lá? Quer dizer, a primeira coisa é saber do dinheiro, não é saber se está se convertendo. O irmão encontrou a irmã que fazia uns 3 meses que eu ia na igreja. Ah, irmã, por que o senhor não está dando dízimo? Eu não pergunto porque a irmã não estava na igreja, eu estou dando dízimo. Então, infelizmente, quando a foco está em ter, né, é perigoso, vai acabar em problema. Poder de posse das coisas, né? Poder de governo, poder de domínio, eu ter, esnobar e dizer eu tenho, enfim. Vive muito isso, ver as pessoas se medindo. Não, porque a minha cidade, lá tem mais crente do que fulano, porque lá eu tenho mais gente, porque lá entra mais dinheiro, porque lá entra menos. Né? Essa competição, o que isso leva? A soberba da mente, do coração das pessoas vai querer se achar maior. Vivi casos de eu dar o relatório de finanças, do relatório de membresia, que eu fui secretário, estou falando antes do Madureira, tá, gente? Deixa o pastor falar aqui. Eu já vi, lá de 80, 79, 80, minha vida de secretário, de tesoureiro, 10 anos de tesoureiro, e outras coisas. Eu vou parar de falar quando eu dizer aonde, tá? Dá o relatório de caixa, dá o relatório, dá para competir com as outras cidades aí em volta, mudar. E eu vejo que ele foi lá e leu e falou diferente do que eu dei como relatório. Tem que ficar doente, né? Então, esse tipo de coisa, quando o poder de posse, de ter, de fazer, é mais importante do que se relacionar, do que ser realmente sério, filho, enfim, vida espiritual, aí vai acabar em crise emocional, vai causar afastamento da revelação e das verdades do propósito de Deus, e vai para um propósito que não é divino, portanto acaba em problemas, né? As consequências aí são também inevitáveis. Gálatas 6, versículo 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, vai colher. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Irmão, tudo que é da carne é doentio e tudo vai acabar aqui. Daí a nossa
própria vida. Quem não lembra aí, os mais velhinhos aí, mas lembra da nossa faixa? Quem não lembra da juventude? Tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, cheio de força, de energia. Para onde já foi isso? Nem a Bíblia diz, a juventude é como a flor da erva, né? Puxa, certo, passa, né? Então tudo que é da carne é doentio. Tudo que é com intenções carnais, desejos carnais, paixões carnais, às vezes é inimigo de Deus. Tudo isso é coisa doentia, tudo isso vai gerar coisa que não presta. Então é isso que está dizendo, quem semeia na carne, com essa atitude de ciúme, de inveja, de soberba, de querer ser mais, ter mais, mostrar mais, aparecer mais, tudo que é isso é coisa da carne, uma coisa doentia. Então ele vai semear essas coisas, ele vai colher o quê? A corrupção da carne. Certo? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia. Semear no Espírito é estar submisso à palavra, ser corrigido pela palavra, obedecendo a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. É a palavra que o Espírito vai usar para corrigir a minha vida, a sua vida, para orientar, dar sabedoria, discernimento e nos guiar em toda a verdade. Função do Espírito Santo, nos trazer a lembrança, todo o ensinamento de Jesus e nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. Duas obras, duas funções primordiais do Espírito Santo. Nos fazer lembrar de tudo que ouvimos e aprendemos e nos conduzir, nos guiar em toda a verdade, certo? Então isso é o andar no Espírito, certo? Para isso vamos colher o quê? Vida em abundância, vida eterna, tá certo? Então quando Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, não pense que é só a eternidade, é aqui. Então se a tua vida está insatisfeita, infeliz, cuidado com aquilo que eu já falei antes, quem sabe está deixando de viver a bênção que Deus tem, sonhando com algo maior que ainda não chegou o tempo, que ainda não é a hora, e não está aproveitando o que tem, vivendo ansioso, angustiado e afadigado por uma soberba de umas coisas que não sabe se vai ter ou não. Seja feliz e agradecido com o que tem agora, e o que Deus acrescentar é bênção, certo? Quando o Senhor falou dos talentos, que ele disse para um deu um, outro deu dois, deu cinco, ele disse que deu segundo a vontade dele. Outra passagem ele deu segundo a capacidade de cada um. E para aquele que trabalhou com dois, ganhou mais dois, outro trabalhou com cinco, ganhou mais cinco, o Senhor acrescentou. Né? E se aquele que recebeu e não fez nada, ele tira, porque até o que ele tem dele será tirado e dá para aquele que produziu mais. Isso nos ensina o quê? Se você é fiel a Deus, agradecido, está feliz com o que tu tem, amém? E serve a Deus assim, Ele vai te abençoar e vai te acrescentar mais. O que não pode é fazer que o outro fica infeliz, insatisfeito, não vai fazer nada e fica chorando as misérias. Não desfruta o que tem e nunca vai ter o que sonha e deseja ter. São as verdades da palavra, nós precisamos entender, certo? Então é o seguinte, dessa lei ninguém escapa, portanto é necessário constante vigilância com aquilo que estamos semeando. Como a gente ainda está, até que Cristo venha nos buscar, estaremos habitando no corpo de carne, a gente está sujeito diariamente às tentações da carne. Então por isso está aqui, é necessário uma vigilância constante contra esse negócio, tá certo? Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas, sem dúvida alguma. Pedro foi chamado por Cristo, mas precisava ser moldado, pois estava baseado em suas próprias capacidades e determinação na caminhada com o mestre. Então ele se achava, o Pedro era aquele encrenqueiro, né? 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a vitória de Pedro foi ele seguir pelo caminho do arrependimento. Pedro era precipitado, valente em tudo, e chegou aquele momento que ele negou a Jesus. Aí ele achou que não tinha mais jeito, resolveu virar pescador, voltar a ser pescador e foi para o mar pescar. Aí Jesus foi esperar lá na praia. Quando ele voltou da praia, da pesca, que não deu certo, aí Jesus fez aquela pergunta 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? Foi ali que Pedro se quebrantou, foi ali que Pedro passou por esse processo de arrependimento e teve a vida restaurada e veio a ser o grande apóstolo do Senhor. Bom? Então é isso que todos precisam, A falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado, o chamado, que tem, pode ser prejudicado por essa questão de desequilíbrio. Timóteo 1, 3, 4, 5.
Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Essa é uma palavra bem específica ao obreiros, certo? 1 Timóteo 5:3, não repreendas asperamente. Aqui é muito importante, isso aqui não é o relacionamento dentro da igreja, certo? Como tratar, é um conselho para obreiros. Timóteo é um obreiro jovem, e Paulo então estava aconselhando ele dessa maneira: ó, não repreenda asperamente o ancião, quer dizer, o mais velho, mas admoesta como se fosse teu pai, quer dizer assim, certo? Como um pai. Aos moços como irmãos, as mulheres em toda a pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então, sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão, e se suas ações não demonstrarem isto, né, será reprovado. Nesta lição aprendemos que, e com a dúvida mais no item 1, somente Deus tem o poder de criar, de preservar as coisas criadas, de salvar, de julgar, de livrar e de destruir totalmente. Saul tinha tudo para, no item 2, Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. A falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o desempenho do líder vocacionado por Deus. Saber relacionar-se é imprescindível. Conclusão: a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isto é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Boa conclusão. Amém? Deus abençoe, pastor Maicon. Está na hora que Deus. Corremos um pouco de algumas coisas, mas o tempo já não chegou. Paz do Senhor, meus irmãos. Como estamos fazendo? 3 aulas para cá. Estamos aí das aulinhas, fica tudo bem. E estamos abrindo espaços, como é uma escola bíblica. Estamos aí desde a lição número 7. Então, 6, abrindo espaço para perguntas. Nesse momento eu gostaria de perguntar se alguém de vocês tem uma pergunta relacionada à lição de hoje, o perigo da crise emocional. Hoje, como falou fortemente, inteligência emocional, em autocontrole, seguidamente lá. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos queiram perguntar à professora Peri? Fale agora. Só deu pergunta na hora do suicídio que deu.